O programa Central do Brasil está de volta. O destaque de hoje é a entrevista com a médica sanitarista e pesquisadora da UFRJ, Lígia Bahia, que avalia qual a responsabilidade do governo Bolsonaro na grave crise sanitária vivenciada hoje no Brasil, depois de quase um ano de pandemia. Mas tem muito mais. Eu sou Pamela Oliveira e a segunda temporada da Central do Brasil está só começando. Central do Brasil. 25 de janeiro não será mais um dia comum para os moradores da região de Brumadinho, em Minas Gerais. Há 2 anos, nesta data, o rompimento da barragem do Córrego do Feijão matou 272 pessoas, soterrou bairros e devastou o meio ambiente. Sobreviventes ainda estão lutando por justiça e reparação. Vamos saber mais com Nayá Tawani. Nacional. A dificuldade que a gente tem encontrado aqui na minha comunidade é o descaso, o desrespeito, a arrogância e a prepotência das mineradoras, que se acham dona do mundo, dona de tudo. O relato registrado para um projeto da região episcopal Nossa Senhora do Rosário é de um morador do Córrego do Feijão, bairro rural do município de Brumadinho, em Minas Gerais. Há 2 anos, a história do Atamaio cruzou com o destino de 272 famílias que perderam entes queridos no crime que levou ao rompimento de uma barragem em Brumadinho. Após 730 dias, a Vale, mineradora responsável pela tragédia, se recusa a pagar o valor inicial, estipulado pelo Ministério Público de Minas Gerais, de 54 bilhões de reais para cobrir danos morais, sociais e econômicos das vítimas e do Estado. Atualmente, apenas um auxílio emergencial de um salário mínimo é pago para parte dos atingidos, mas o pagamento pela empresa deve acabar ainda neste mês. Sônia Mara, coordenadora do Movimento dos Atingidos por Barragens, expõe outras demandas dos moradores que se arrastam há 2 anos sem soluções. 2 anos depois, a luta continua ainda mais firme enquanto o movimento dos atingidos por barragens, porque nós precisamos garantir o auxílio emergencial para todas as famílias que têm necessidade. Marcelo Barbosa, do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, comenta sobre a falta de respostas e a sensação de injustiça pelos moradores atingidos em Brumadinho. Passados esses 2 anos, a gente ainda tem uma sensação de impunidade muito grande aqui na região do Vale do Paraupeba, em todas as outras regiões impactadas, porque ninguém de fato foi punido, a reparação está longe de acontecer. O processo de Brumadinho segue na Justiça. A Vale tem até o dia 29 de janeiro para fechar a última contraproposta do acordo de indenização. Tentamos contato com a empresa para esclarecer sobre as denúncias e a falta de suporte aos moradores, mas não obtivemos resposta. O dia 25 também marca os 467 anos da cidade de São Paulo. Na parada cultural de hoje, o professor Tiara Ju Pablo indica um sambista da Terra da Garoa. Parada cultural. Eu queria falar um pouco sobre o samba de São Paulo e desejar para vocês, sugerir que escutem um dos maiores sambistas da cidade de São Paulo, Geraldo Filme, que nasceu na cidade de São Paulo, passou uma temporada em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, depois novamente em São Paulo, passou pelo Vai-Vai, pelo Camisa Verde e Branco, Unidos do Peruche, Colorado do Brás, ajudou muito o Carnaval de São Paulo a se institucionalizar, foi um homem negro brasileiro, um representante da classe trabalhadora brasileira. Tem esse CD dele aqui que é ótimo, Memória Eldorado, sugiro que vocês escutem. Tem esse trabalho maravilhoso organizado pelo Plínio Marcos, com Geraldo Filme, Zeca da Casa Verde, Toniquinho Batuqueiro, um clássico do samba de São Paulo. Tem também a entrevista do Geraldo Filme para o programa Ensaio da TV Cultura. Com esses 3 aqui eu acho que já dá para ter um bom panorama desse poeta que, como ninguém, soube contar e cantar as dificuldades do negro brasileiro na cidade de São Paulo. A
A impopularidade de Bolsonaro aumenta e, com ela, as pressões pelo impeachment. Nos aproximamos dos 9 milhões de casos de coronavírus e já perdemos 217 mil pessoas para a doença. A insatisfação pode ser percebida nas ruas, como mostra Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. Neste final de semana, mais de 15 capitais e diversas cidades receberam carreatas dos movimentos populares defendendo o Fora Bolsonaro. Uma pauta que ganha novo fôlego na sociedade, como avalia Juliana Donato, da Frente Povo Sem Medo. Na verdade, as carreatas, elas respondem a essa situação, né? A necessidade da gente colocar para fora esse grito de indignação e disputar maioria na sociedade em relação à bandeira do impeachment. De acordo com o levantamento da agência pública, Bolsonaro já acumula mais de 60 pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados. A má gestão de Bolsonaro no combate ao coronavírus insuflou a desaprovação também entre setores da direita, que em 2016 apoiaram o golpe que tirou Dilma Rousseff do Palácio do Planalto. João Paulo Rodrigues, da Coordenação Nacional do MST, analisa como a pauta ganha relevância também entre setores da classe média. É que é uma mudança real de correlação de força no país, ou seja, muito mais pessoas querem o Fora Bolsonaro. E isso é em função do que aconteceu em Manaus, inacreditável a quantidade de pessoas que morreram por falta de oxigênio, e isso revelou o que está por trás deste governo genocida. O cientista político Josué Medeiros também avalia que entre os deputados há um clima mais flexível em relação ao impeachment do presidente. Que o próprio Lira e seu grupo já estão discutindo que talvez seja inevitável abrir o impeachment. Então o Lira também está fazendo um gesto para essa energia da sociedade. Isso não é uma sinalização menor. O próprio Baleia Rossi teria falado o seguinte, ele está fazendo isso só para esvaziar o apoio que eu recebi da esquerda. Mas pensa bem, se o Lira está precisando fazer esse cálculo, é porque de fato a energia está muito forte. O vice-presidente Hamilton Mourão se pronunciou sobre pesquisas que mostram a queda na popularidade do governo, apontando as disputas políticas envolvendo a vacinação e a grave situação em Manaus como catalisadores. Mourão optou por não assumir qualquer responsabilidade sobre a gravidade da crise enfrentada hoje no Brasil. Sobre o assunto, Jonatas Campos conversou com a pesquisadora em saúde pública e médica sanitarista Lígia Bahia. Vamos acompanhar. Entrevista Central. O programa Central do Brasil está de volta e com ele a Entrevista Central também voltou. Hoje conversaremos com a médica sanitarista e pesquisadora Lígia Bahia. Ela é doutora em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz e é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vamos conversar um pouco sobre vacina e sobre o estágio em que se encontra a pandemia no Brasil. O doutor Miguel Nicoleles, que coordena o Comitê Científico de Combate ao Coronavírus no Nordeste, defendeu agora há pouco, na imprensa, um novo lockdown no Brasil. Eu gostaria de fazer uma pergunta bem direta para a senhora concorda com essa posição dele? É importante que a gente que é cientista afirme isso. Correto seria fazer um lockdown. Entretanto, eu considero que não há nenhuma viabilidade política de socorrer no Brasil. Então, eu penso também que nós, os pesquisadores, os cientistas, nós temos também que entender um pouco os contextos mais pragmáticos, né? Nos quais nós estamos inseridos. Não tem ninguém fazendo lockdown no Brasil, né? O isolamento social, que não é o lockdown, já é alguma coisa muito difícil, o mero uso de máscara já é alguma coisa muito difícil, então eu penso que nós, nesse momento, devíamos sugerir fechamento de algumas atividades econômicas, como bares, restaurantes, não realização de eventos que aglomerem muitas pessoas, festas, e o uso de máscara. E, doutor, essa nova variante deveria despertar nos governos, tanto no governo central quanto nos governos estaduais, novas posturas? Isso que a senhora falou de medidas restritivas? Sem dúvida, né? Inclusive, assim, a gente tinha uma expectativa muito mais positiva em relação aos novos prefeitos, que não está se confirmando, né? Prefeitos, inclusive, que prometeram, né, nas campanhas eleitorais, etc., que priorizariam
ao enfrentamento da Covid. Aqui no Brasil a gente está vendo uma coisa, gente, nós podemos chegar, porque nós passamos essa epidemia toda sem recursos, né? Sem recursos, assim, para prevenção, né? Nós não tivemos testes, nós somos o país relativamente que menos testou, nós não tivemos recursos para realmente, para os pacientes, mesmo sem teste, né? Mas para as pessoas sintomáticas permanecerem isoladas, nós não tivemos isso, né? Sempre foi tudo fake, né? A ideia dos hotéis, etc., tudo foi fake, a gente não propiciou isso, a gente suspendeu o auxílio emergencial, que é um crime, né? Um crime, porque como as pessoas, então, podem fazer algum tipo de isolamento sem o auxílio emergencial. Um vídeo da doutora Margarete Dalcomo, pesquisadora como a senhora, viralizou, né? Ela emocionada com o problema da vacinação aqui no Brasil, né? Com a falta de insumos. E eu gostaria de lhe perguntar, a Índia já confirmou uma certa quantidade de doses, o envio dessa certa quantidade de doses para o Brasil, e a China confirmou a normalização do envio de insumos. Isso pode nos tranquilizar no sentido de que o Brasil terá vacina suficiente? Não, ao contrário, isso não pode nos tranquilizar. Na realidade, a gente constata já há algum tempo que o Brasil não planejou, né, a quantidade de doses, deixou para, digamos assim, a capacidade teórica do Butantan e da Fiocruz, são 2 vacinas só, né? Uma oferta limitada de vacinas também, com acordos internacionais dificultados por toda a política externa, digamos assim, uma política externa negacionista, né? Nós tivemos um tempo para o planejamento que foi maior do que dos países europeus, dos países asiáticos, os primeiros atingidos e os países europeus a seguir. Nós ainda tivemos um tempo maior de planejamento, não usamos, né? Inclusive a Argentina hoje está adiante da gente no que se refere às vacinas, que é uma novidade, né? O Brasil sempre se destacou por ser um país com um enorme programa nacional de imunização, com uma capacidade, inclusive, de exportar algumas vacinas, e agora não, né? De outro lado também, o que aconteceu foi um desestímulo muito grande a tudo que é produção nacional, né? Produção nacional de medicamentos, produção nacional de luvas, né? De luvas cirúrgicas, de máscaras, de álcool gel. Então, é preciso que haja uma política industrial, inclusive, para a saúde, né? E lembrando das vítimas da mineração predatória, os novos caminhos de hoje indicam alternativas para a exploração do minério, que preservam o modo de vida das populações e combatem as desigualdades. Vamos ouvir o que tem a dizer o cientista social Tádzio Coelho, da Universidade Federal de Viçosa. Novos caminhos. Em geral, as empresas mineradoras dizem que vão trazer o desenvolvimento, a criação de postos de trabalho e aumento da arrecadação em níveis municipal, estadual e federal. O que acontece em geral é que essas mineradoras se apropriam da maior parte dessa renda criada e pouco fica para as regiões, para as populações dessas regiões mineradas. Além disso, uma grande parte dessa renda mineira vai também para os acionistas das empresas mineradoras. Portanto, nós do GT de Mineração defendemos um modelo diferente de distribuição da renda mineira. Nesse modelo, em primeiro lugar, nós defendemos o aumento da CEFEM, que é a conhecida royalty da mineração, que hoje, comparativamente a países que têm uma forte presença da mineração, é muito pequena. Além disso, defendemos o incentivo à diversificação econômica das regiões de mineração que sofrem pela falta de alternativas econômicas, principalmente quando a mineração termina, quando essas minas são exauridas. Além disso, também defendemos a criação de canais de deliberação popular. Por meio desses canais, haveria a definição, o controle, o monitoramento e a fiscalização da renda mineira. Seria essa própria população das regiões mineradas quem definiria para onde e como seriam gastos os recursos criados aí pela mineração. O Central do Brasil está terminando. Para rever estes conteúdos, acesse o nosso perfil no Instagram, @Programa Central do Brasil. E segue a gente. Até amanhã.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.